sou Carolina Gomes. E eu sou Arthur Trigueiro. Gente, hoje a gente vai falar sobre restaurantes, um projeto novo aqui do CAS, que ainda vai sair para vocês. Mas a gente vai falar um pouquinho de como está sendo a nossa experiência, não só em projetar especificamente esse restaurante, mas como que a gente pensa em ambientes comerciais com foco na comida. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar para aquele seu amigo ou amiga que vai gostar desse conteúdo. Já comenta o que você achou e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @arquiteturacas. A gente já fez um episódio do podcast falando sobre áreas, espaços comerciais, mas a gente pincelou ali em cima de vários ambientes e acabamos falando mais sobre o mundo corporativo, né? E aí, a gente tá agora nesse momento de desenvolvimento desse projeto de restaurante e a gente achou que seria legal trazer aqui e falar um pouco sobre soluções específicas para esses tipos de espaços, que inevitavelmente acabam tendo várias questões a serem consideradas. Lógico que existem 1000 tipos de restaurantes, mas... com vários públicos-alvos. Então, primeiro a gente faz um mapeamento do que aquele restaurante é, para qual que é o público-alvo. Se hoje eles já têm um público-alvo e eles só querem fidelizar, né, a clientela, se eles têm novos objetivos, qual que é o fluxo de pessoas, qual que é a rotina deles, o que funciona, o que não funciona. Nesse caso, é um restaurante que ele já funciona e ele quer fazer uma reforma. Então, isso é legal porque a gente já tem algumas informações ali do cliente de coisas que ele precisa muito e coisas que ele acha muito ruim no espaço. Então assim, acaba sendo que foi um projeto que a gente partiu nele pensando nas fragilidades, potencialidades e naquilo que é a manter, né? Porque acaba tendo coisas que podem não ser ótimas, mas tem que ficar, porque para ele já funciona. Tem coisas que não são ótimas e precisam melhorar, tem coisas que são ótimas e vão ficar ótimas, e tem muita coisa que pode acontecer, mas ainda não acontece. Exato. Isso que o Arthur falou é muito importante. Quando a gente mapeia as potencialidades, as fragilidades, primeiro a gente tem que entender o que coloca aquele ambiente comercial abaixo dos concorrentes deles. Então, a gente fez, né, esse mapeamento em questão de espaço e até mesmo em questão de atendimento, o que coloca ele abaixo. Quando a gente mapeia isso, a gente tem que ter soluções para acabar com essas fragilidades. Só que isso só coloca esse lugar junto com os concorrentes. Então, a gente tem que pensar em soluções para que ele se sobressaia dentre os concorrentes. Isso, porque especialmente também, né, sempre entra na consideração o local. Esse nosso caso específico, os nossos clientes, eles têm uma grande concorrência muito próxima. É muito próximo, Então é muito fácil eles serem trocados, por mais que os clientes deles já frequentem. Eles precisam fidelizar e realmente sempre escolher aquele lugar. Sim, é porque é uma região muito movimentada, então se um dia estiver muito cheio e o cliente não tiver 5 minutos de paciência para ficar, ele facilmente consegue encontrar outro lugar. Então, é muito importante que, em questão de arquitetura principalmente, né, que é o nosso foco, que ele se sobressaia em relação aos concorrentes, para que as pessoas queiram ficar ali e às vezes até esperar ou relevar alguma intercorrência que pode ter acontecido. Então, esse é um fator muito importante, que vem antes da arquitetura, né? Porque é uma coisa conceitual, né, assim... São os problemas que eles têm, a situação que existe, e a arquitetura vem depois justamente para trabalhar em cima disso, não é? Exato, sim. E a arquitetura, especialmente pensando em lugares comerciais, no caso restaurantes, né, é interessante pensar na arquitetura como uma experiência, porque agora eu estava pensando que também no início desse processo, pra gente foi importante conversar com outros profissionais, então com quem faz o cardápio deles, como que é essa comunicação visual? Sim. Primeiro, a gente foi até o espaço, a gente foi cliente por um dia, a gente sentou, viu como que era desde a chegada até sentar, pedir o atendimento, a comida, o pagar, o sair, o ir ao banheiro ou ficar lá. A gente teve essa experiência que a gente achou muito importante para primeiro entender o que acontece naquele espaço. Depois disso, a gente fez, né, todo esse mapeamento, conversamos com eles, conversamos com profissionais quem trabalha lá, né? Com quem trabalha lá, com quem trabalha com eles. Então, até a identidade visual do cardápio a gente achou super importante trazer para a arquitetura, porque é legal que todos os códigos visuais eles estejam combinando, eles estejam conversando. Então, a partir do momento que eles decidiram reformular o cardápio e a arquitetura, eles têm que ser um só. Então a gente fez questão de trazer muitos elementos e muitas cores
do cardápio para a arquitetura e vice-versa, né? Da arquitetura para o cardápio. A gente pediu as informações, mas a gente também deu, né? Porque é isso, a marca tem que ser toda uma só para o cliente ter uma experiência única naquele lugar que faça sentido, né? Sim. E aí, a partir disso, a gente conseguiu levar esses conceitos para a parte mais prática do projeto, que é entender realmente o que aquilo realmente precisa e o que é específico de restaurante, o que é específico para se sobressair, a concorrência, né? Então, a gente precisava, partindo do princípio, pensar no que é o mínimo, que é a higiene, a segurança, a limpeza do lugar, né? Porque Sim. comida é comida, então é importante que esteja sempre tudo muito certo. Falando nesse tópico que o Arthur comentou, a higiene, principalmente aqui no Brasil por causa da Anvisa, ela é super rigorosa. Então existem acabamentos que você pode ou não colocar dentro de uma cozinha industrializada. No caso desse restaurante, eles têm uma parte da cozinha que fica à mostra para os clientes. Então era importante que a parte estética estivesse atrelada com a parte das normas, vamos dizer assim. Então, você não pode colocar qualquer revestimento, você tem que colocar superfícies que sejam de fácil limpeza, acabamentos determinados, e a gente precisava fazer com que tudo isso ficasse funcional e bonito. Até porque essa parte que a Carol tá falando, nesse caso específico, era uma parte muito próxima da rua. Então quem tá na rua não pode sentir que tá dentro de uma cozinha, né? Mas ao mesmo tempo, é uma cozinha. Isso. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade de fazer com que quem entrasse se sentisse num lugar confortável, mas que ao mesmo tempo também não se sentisse dentro de uma cozinha, mas que também ao mesmo tempo sentisse estar num lugar higiênico, que de fato tem que ser, não tem que só ter a sensação. E aí a gente então partiu disso, né? Quais são os materiais que a gente pode usar que se unisse a todos esses fatores. Sim, esse é um ponto muito importante, porque isso já limita a gente, muito. Então assim, basicamente a gente pode usar inox, pedra, porcelanato. Isso. Ponto. Cerâmicas, talvez. Então isso já limita a gente muito. Isso. E a gente tem que pensar nisso. Então a gente tinha que fazer toda essa estruturação da chegada do cliente, junto com uma cozinha totalmente aberta, com as normas, e ao mesmo tempo fazer com que aquela área fosse completamente convidativa. E aí a gente também tinha a questão de o que fazer sobre cores, porque esse restaurante em específico, ele tinha medo de ter um ar de boteco e dar a impressão às pessoas de que lá só teria bebida e não teria comida. Que é exatamente por isso que eles buscaram a gente. Esse o foi o foco deles é comida. Só que pelo aspecto visual, hoje parece um boteco. E aí a gente ficou pensando, ok, desses revestimentos que automaticamente te fazem sentir uma cozinha e isso pode remeter a um boteco, o que a gente pode escolher que seja mais aconchegante aos olhos? E aí a gente chegou ali numa definição de um porcelanato legal. Que vocês vão ver em breve. Fica atento no nosso Instagram. E aí o inox, inevitavelmente, como que a gente conseguiu trabalhar isso, né? Pra não ficar com essa cara de cozinha industrial. Sim. A gente também tem um problema muito sério, em específico nesse local, que é a acústica. O espaço tem pouca ventilação natural. Então a gente fez também tratamento com painéis acústicos para quem estivesse naquela experiência de almoçar ou de jantar, que ficasse algo mais confortável, não ficasse aquela coisa de boteco, muita gente falando ao mesmo tempo. Então a gente tentou abafar um pouco isso, trazer às vezes uma caixa de som para dar um ambiente diferenciado, uma luz mais gostosa, cores mais acolhedoras. Então tudo isso foi muito importante, fora toda a norma que a gente precisa seguir para ambientes relacionados com saúde, comida, né? Enfim, alimentação, higiene. Então eu acho que os nossos principais pontos foram esses, de atender a higiene, atender a acústica, que eles falaram que é um problema sério que eles têm, porque acaba que todos esses revestimentos que a gente falou, o porcelanato, a pedra, o inox, são revestimentos que não ajudam nem um pouco na acústica, né? Porque o som acaba só reverberando. E o painel acústico, então, ele vai dar uma quebrada nisso, a gente colocou bastante para garantir uma excelência nesse resultado. E aí, fica atento no nosso Instagram para ver como ficou esse em específico. Mas se você estiver pensando em outros restaurantes, é sempre isso também o foco. O conforto, mas também a segurança, né? Que no caso é higiene. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera o seu comentário. Quando sair esse nosso restaurante, ficou uma graça, tá lindo. E a gente espera em breve poder compartilhar com vocês. A gente também espera vocês no nosso próximo episódio.
E se você gostou desse conteúdo, manda pra alguém. Se você conhece alguém que tem um restaurante, manda pra essa pessoa. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau! Tchau!